Você já percebeu como o seu cachorro reage a certos sons, como se fosse um botão invisível que ativa alguma loucura canina? Alguns sons que para nós humanos soam inofensivos. E pronto, começa o show. Mas o que será que se passa na cabeça do seu dog quando ele ouve esses sons? Será medo? Instinto? Alegria? Ou será que ele está tentando te dizer alguma coisa e você nunca percebeu? Estudos mostram que os cães ouvem até 4 vezes melhor que os humanos, inclusive sons que a gente nem percebe, e isso muda completamente a forma como eles enxergam, ou melhor, escutam o mundo. No vídeo de hoje, você vai descobrir os 15 sons que mais mexem com os cachorros e entender o que cada um revela sobre o cérebro, as emoções e os instintos do seu melhor amigo. Número 15. O apito invisível. Porque só eles escutam. Você assopra e nada acontece. Nenhum som. Silêncio total. Mas o seu cachorro levanta a orelha na hora, olha em volta ou até começa a latir. Isso acontece porque os cães têm uma audição muito mais sensível que a nossa. Enquanto os humanos escutam sons até cerca de 20.000 Hz, os cães conseguem ouvir frequências de até 65.000 Hz. O famoso apito para cachorro emite sons em frequências ultrassônicas, que passam despercebidas por nós, mas são claras como um sino para eles. E o mais incrível, esses apitos não são apenas audíveis, eles podem ativar áreas do cérebro ligadas à atenção, alerta e até à ansiedade. Mas calma, isso não significa que todo apito deixa seu doguinho incomodado. Tudo depende da intensidade, do treinamento que ele teve com aquele som e de como foi condicionado a reagir a ele. Curiosidade: antigamente, esses apitos eram usados em caçadas, como uma forma discreta de dar comandos à distância. Hoje, muitos treinadores usam para reforçar comportamentos positivos com reforço sonoro. E atenção! Se usado da forma errada ou em volume muito alto, esse som pode até causar desconforto e estresse auditivo. Então, nada de sair assoprando apito por aí, combinado? Já testou isso com o seu dog? Comenta aqui embaixo se ele reagiu ao som invisível. Número 14. Campainha. Alerta máximo. Reflexo ou medo? Ding dong. Pronto. O cachorro dispara, late, corre para a porta, abana o rabo ou rosna. É como se um botão tivesse sido apertado dentro dele. Mas afinal, o que tem nesse som que provoca uma reação tão forte? A resposta está em 2 pontos: associação e instinto. Primeiro, vamos falar de associação. Para a maioria dos cães, a campainha significa alguém está chegando. E isso pode ser interpretado como uma ameaça ao território, instinto de proteção, uma chance de brincar, se ele ama visitas. Ou simplesmente uma mudança repentina no ambiente, que exige atenção imediata. O cérebro do cão é altamente sensível a sons agudos e repetitivos, como o da campainha. E ele reage porque aprendeu ao longo do tempo que esse som sempre antecede alguma coisa acontecendo. Agora vem o mais curioso. Alguns cães chegam a reagir até quando escutam uma campainha na TV. Isso acontece porque eles não conseguem distinguir totalmente sons reais dos sons eletrônicos, especialmente se estiverem no mesmo tom e volume que o som da vida real. Dica prática: se seu cão se estressa demais com a campainha, uma forma de ajudar é dessensibilização com reforço positivo. Treinos curtos, com a campainha tocando, e recompensas logo em seguida, podem suavizar essa resposta exagerada. Ah, e se você tem Alexa ou algum assistente de voz, talvez o Ding Dong virtual também já tenha deixado seu cachorro doido, né? Número 13. Barulho de saco de ração. Como eles reconhecem em segundos? Você mal encostou no saco e... plim!
Surge um cachorro do nada com aquela carinha de "tô com fome faz horas". E o mais curioso, ele pode estar dormindo na outra ponta da casa, mas ouviu e veio. Isso acontece porque os cães desenvolvem uma memória auditiva associativa poderosa. Eles aprendem desde filhotes que aquele som específico igual a comida chegando. E não é só pelo barulho do plástico, não. Muitos cães conseguem diferenciar o som do saco de ração de outros sacos plásticos comuns, como os de supermercado, por exemplo. Por quê? Porque eles ligam o som a o cheiro que já começa a escapar quando o saco é manipulado. A rotina. O tutor pega o saco, pega o potinho e aí já sabe o que vem depois. E o mais importante, o reforço positivo, porque sempre que esse som aparece, algo prazeroso acontece logo depois. Curiosidade de ouro. O cérebro do cachorro ativa áreas relacionadas ao prazer e recompensa, só de ouvir o som da comida. Sim, eles já ficam felizes antes mesmo de comer. É como se o som fosse uma espécie de aperitivo emocional. Dica de comportamento. Se o seu cão começa a pular, latir ou ficar muito agitado quando escuta o barulho da ração, tente criar uma rotina mais calma. Espera ele sentar, se acalmar e só então servir. Isso ajuda a associar o som a uma atitude mais equilibrada e não à euforia. Número 12. Assobios. Um chamado universal ou irritante? Assobiar para o cachorro é quase instintivo para a gente, né? A gente faz sem pensar, como se fosse um psiu musical para chamar a atenção dele. Mas será que ele gosta disso? A resposta é: depende muito do tom e da frequência do assobio. Cães são extremamente sensíveis a sons agudos e variações rápidas de frequência. Por isso, muitos assobios são percebidos por eles como sinais de alerta, e não exatamente de carinho. Por outro lado, se você costuma assobiar sempre antes de algo bom, como brincar, passear ou ganhar petisco, o seu cachorro pode aprender a amar esse som. Ou seja, tudo depende da associação emocional que ele faz com aquele som. Estudos mostram que assobios mais suaves, em tons médios, tendem a ser percebidos como sons neutros ou amigáveis. Já assobios muito agudos ou estridentes podem gerar desconforto, especialmente em raças com audição mais aguçada, como Border Collies, Australian Shepherds e pastores. Curiosidade: em ambientes rurais, alguns treinadores usam códigos de assobio diferentes para comandos como "vem", "fica" ou "vai pro lado", especialmente com cães de pastoreio. Eles aprendem a diferenciar pelo ritmo e pela altura do som. Dica prática: se o seu cão reage mal ao assobio, experimente usar um comando verbal mais suave ou clique com a língua, sons mais naturais, que podem ser menos invasivos para os ouvidos dele. Número 11. Som de porta abrindo. Emoção, expectativa ou ansiedade? É só a porta começar a ranger e pronto. Seu cachorro já está lá, sentado na porta, rabo abanando ou orelha em pé. Tipo, quem tá vindo? É passeio? É você? Mas o que será que acontece na cabeça dele nesse momento? O som da porta é um gatilho ambiental extremamente poderoso. Mais do que o som em si, ele sinaliza mudança de contexto. Gente chegando, gente saindo, passeio começando, alguém que ele ama entrando. Cães são mestres em antecipar padrões. Eles aprendem com o tempo que porta abrindo igual algo importante está prestes a acontecer. E isso pode despertar alegria, se for alguém querido chegando, excitação, se vier passeio ou comida logo em seguida, ansiedade, se ele tem medo de ficar sozinho, por exemplo. Curiosidade: alguns cães conseguem identificar o som exato da porta que o tutor usa diferente de outras. Ou seja, não é qualquer porta, é a sua.
E em muitos casos, eles reagem antes da porta abrir, ao som da chave girando na fechadura ou até dos seus passos no corredor. Dica prática: se o seu cachorro ficar muito agitado com esse som, experimente quebrar o padrão. Exemplo: abra a porta e não saia. Ou entre e não fale com ele de imediato. Isso ajuda a dessensibilizar a associação exagerada entre o som da porta e uma emoção extrema. Número 10. Buzina de carro. Por que tantos cães enlouquecem com isso? Você tá ali tranquilo e, de repente, bá! Seu cachorro late como se o mundo fosse acabar, corre para a janela ou então se esconde de medo. Mas por que esse som específico gera tanta reação? Primeiro, a buzina é alta, aguda e repentina. Tudo que o cérebro canino interpreta como um possível sinal de ameaça. Diferente dos sons da natureza, que costumam ser mais suaves e progressivos, a buzina irrompe do nada, com um volume que pode ser até 10 vezes mais incômodo para os ouvidos dos cães do que para os nossos. E tem mais. Em ambientes urbanos, o cérebro do cão vive tentando filtrar estímulos. A buzina quebra essa linha em vários sentidos, como um grito inesperado. Por isso, é comum ver cães latindo em resposta, como se estivessem dizendo: "Ei, eu ouvi, tá?", uivando em raças mais vocais, ou buscando abrigo nos mais sensíveis. Curiosidade: alguns cães associam a buzina com a chegada do tutor. Se você costuma buzinar antes de estacionar ou sair do carro, o seu cãozinho pode ter aprendido a relacionar esse som com você voltando para casa. E aí sim, é só alegria. Dica prática: se a buzina estressa seu cão, evite expô-lo a passeios em horários de muito trânsito. E, dentro de casa, criar um ambiente com som ambiente suave, música clássica ou white noise pode ajudar a mascarar o impacto desse tipo de ruído. Número 9. TV com latido. Como eles diferenciam o real do gravado? Você está assistindo aquele vídeo fofo de cachorro no YouTube, de repente seu dog começa a encarar a tela, late de volta ou sai correndo para a porta como se tivesse outro cachorro invadindo a casa. Mas será que ele sabe que aquilo veio da TV ou acredita que é real? A resposta é: depende do nível de percepção sensorial de cada cão. O cérebro canino responde de forma muito intensa a sons de outros cães, principalmente latidos, choros e uivos, porque esses sons ativam instintos sociais e territoriais. E como a TV reproduz o som com nitidez e direção, muitos cães acham que tem um cachorro do lado de fora, ou ficam confusos tentando identificar de onde está vindo o som. E sabe o que é mais interessante? Alguns cães também reagem à imagem, especialmente raças mais visuais, como galgos e pastores, mas a maioria se guia pelo som, e é isso que causa a reação intensa. Curiosidade: em um estudo da Animal Cognition, cães conseguiram distinguir imagens de cães reais na tela, mas só prestavam atenção se o som estivesse presente. Ou seja, sem áudio, eles nem davam bola. Dica prática: se o seu dog reage demais ao latido da TV, evite reforçar com atenção ou carinho no momento. Isso pode fazer ele achar que é certo reagir assim. Tente redirecionar com brinquedos interativos ou comandos leves. Aos poucos, ele pode entender que não precisa se preocupar com os cães da telinha. Número 8. Som de brinquedo. O piu-piu, que ativa o instinto caçador. Você aperta o brinquedo e ele faz piu-piu. Na mesma hora, seu cachorro salta, abana o rabo, morde, sacode, gira, corre. É quase como se ele tivesse encontrado a presa do dia. Mas por que esse som tão simples provoca uma reação tão selvagem? Tudo está ligado ao instinto de caça, que ainda vive dentro dos nossos pets, mesmo nos mais mansinhos. O barulho do brinquedo imita o som agudo e agitado que pequenos animais, como roedores e aves, fazem quando estão assustados. Esse som ativa no cérebro canino as mesmas áreas ligadas ao comportamento predatório: perseguir, morder, sacudir e até matar o brinquedo.
e depois dormir em cima dele como troféu. Curiosidade: cães como terriers, beagles e spaniels, raças originalmente caçadoras, reagem com ainda mais intensidade a esse tipo de som. Mas até um Shih Tzu pode mostrar seu lado caçador de almofada quando ouve esse piado. Dica de ouro: brinquedos com som são ótimos para estimular mentalmente o cão. Mas atenção, se ele for muito destruidor, escolha brinquedos resistentes ou tire o brinquedo quando ele começar a tentar arrancar o apito, para evitar ingestão acidental. E claro, sempre supervisione no começo para entender como seu dog reage. Número 7. Chave virando na porta. Como eles sabem que é você? Você nem entrou em casa ainda, só girou a chave na porta. Mas do outro lado, tem um cachorro já em posição, esperando você como se soubesse exatamente quem está chegando. Coincidência? Nada disso. O som da chave girando é mais do que um simples clique de metal. Para ele, é o anúncio oficial de que o mundo vai melhorar agora. E mais, ele sabe que é você. Cães têm uma audição refinadíssima, mas o segredo vai além disso. Eles conseguem identificar padrões únicos, como o som do seu andar no corredor, o ruído das suas chaves específicas ou até o jeito que você gira a maçaneta. Estudos mostram que os cães podem distinguir sonhos familiares com precisão absurda. E quando o som da chave vem acompanhado do seu cheiro se aproximando, aí é certeza. Meu humano tá chegando. Curiosidade: segundo uma pesquisa da revista Animal Behavior, cães que ficam sozinhos por longos períodos conseguem prever com base no som ambiente a hora que o tutor geralmente chega e se posicionam na porta minutos antes. Dica emocional: se o seu cão se empolga muito nesse momento, aproveite essa hora para criar um ritual de reencontro mais calmo. Entre devagar, acalme com um toque suave e só depois recompense com carinho ou petisco. Assim você ensina que sua chegada é feliz, mas sem causar euforia exagerada. Número 6. Bebê chorando. Reação de proteção ou estresse? O bebê começa a chorar e o seu cachorro, que estava deitadinho no canto, levanta as orelhas. Alguns cães correm para ver o que está acontecendo, outros ficam inquietos. E tem aqueles que até uivam ou choram junto. Mas por quê? O choro de bebê é um som altamente agudo, repetitivo e emocionalmente carregado. Ele aciona no cérebro do cão áreas ligadas à atenção social e empatia. Sim, empatia. Cães têm um tipo de radar emocional que capta sinais de sofrimento, especialmente em vozes humanas. Por isso, o som de um bebê chorando pode ativar um comportamento protetor, preciso ajudar, ou um estado de ansiedade, algo está errado e eu não sei como resolver. Estudos indicam que alguns cães, especialmente os que convivem com crianças, aprendem a diferenciar o tom do choro e reagem de forma mais calma ou ativa, dependendo do que associam ao som. Curiosidade: num experimento da Universidade de Viena, cães mostraram sinais de estresse apenas ao ouvir gravações de bebês chorando, mesmo sem ver ninguém. Ou seja, é o som puro que mexe com eles. Dica prática: se seu doguinho fica ansioso com esse tipo de som, o ideal é não reforçar o nervosismo. Ofereça um lugar seguro, com um brinquedo recheado ou som ambiente suave para ajudar a reduzir a tensão. E se ele demonstrar comportamento protetor, incentive com carinho, mas sem exagerar para evitar a superproteção. Número 5. Tempestade chegando. Eles ouvem antes da gente? Tá tudo aparentemente calmo, mas seu cachorro já se enfiou embaixo da cama, tá ofegante, com orelhas baixas e olhar assustado. Minutos depois, o céu escurece, vem o vento, e aí sim, o primeiro trovão. Coincidência? Nem um pouco.
Os cães realmente percebem a tempestade antes de nós, e não é só por causa da audição. A audição canina capta sons em frequências e distâncias que o ouvido humano jamais alcança. Ou seja, eles escutam trovões distantes muito antes de serem audíveis para a gente. Mas o mais impressionante, cães também são sensíveis a mudanças na pressão atmosférica e na eletricidade do ar. Sim, tipo um barômetro peludo. Isso significa que, mesmo em silêncio, o corpo do cão detecta que algo está mudando no ambiente e ativa o modo alerta. Curiosidade: alguns cães desenvolvem fobia de tempestade, e isso pode piorar com o tempo se não for tratado. Eles não têm medo apenas do barulho, mas do conjunto todo: som, vento, pressão, cheiros no ar, tudo. Dica prática: se o seu dog tem medo de tempestades, crie um espaço seguro e acolchoado onde ele possa se esconder. Use música ambiente calma ou white noise para abafar os sons. Não force contato. Ficar ao lado, em silêncio, muitas vezes já é o suficiente. E em casos mais graves, converse com o veterinário. Em alguns cães, a fobia pode causar sofrimento real e precisa de acompanhamento. Número 4. Fogos de artifício. O pânico que a gente não vê. É véspera de Ano Novo, ou tem Jogo do Brasil. Fogos estourando no céu, gente comemorando, e lá no canto da casa, seu cãozinho tremendo, tentando se esconder, chorando ou até se machucando. Parece exagero? Não é. Para muitos cães, fogos de artifício são aterrorizantes. O motivo principal? Os fogos unem tudo que o cérebro canino detesta. Sons altíssimos e repentinos, vibrações no ar e no chão, luzes piscando de forma imprevisível e nenhuma pista visual de onde o som vem. O barulho dos fogos ativa o modo sobrevivência no cérebro do cão. É uma reação primitiva. Barulho alto e imprevisível igual perigo iminente. E como eles não entendem que é só festa, a resposta é pânico real. Curiosidade: de acordo com a Associação Americana de Veterinária, o maior número de cães perdidos no mundo ocorre em datas com fogos. Muitos fogem desesperados tentando se afastar do som e se perdem de casa. Dica urgente: se seu cão tem medo de fogos, nunca o deixe sozinho nessas ocasiões. Outras ações que ajudam são: prepare um cantinho escuro e acolhedor, use sons calmantes para abafar os fogos, vista coletes de compressão que ajudam a reduzir a ansiedade. Converse com o veterinário sobre opções naturais ou medicamentosas, se necessário. E claro, evite soltar fogos com estampido perto de animais. O som que representa alegria para uns é puro terror para outros. Número 3. Sirene de ambulância. Por que alguns uivam junto? A sirene começa ao longe. Seu cachorro levanta a cabeça, estica o pescoço e, de repente... Au! Parece até uma cena de filme de lobisomem. Mas o que está por trás disso? A explicação envolve ancestralidade, comunicação e instinto. O som agudo e contínuo da sirene imita o uivo de outros cães, pelo menos aos ouvidos caninos. E o que o seu dog faz é nada menos que um ato social. Tem alguém chamando? Tô aqui, tô vivo, tô respondendo. Esse comportamento é herança direta dos lobos, que usavam o uivo para localizar membros da matilha, marcar território e manter contato a grandes distâncias. Mesmo os cães domésticos, que nunca viram um lobo na vida, mantêm esse impulso ancestral adormecido. E o som da sirene é como um gatilho natural. Curiosidade: cães não uivam com qualquer sirene. O som precisa ter frequência constante e modulada, como a das ambulâncias e viaturas. É por isso que alguns cães não reagem a buzinas ou alarmes, mas enlouquecem com esse tipo específico de som. Dica prática: uivar com a sirene não é um problema, a menos que o cão demonstre estresse, medo ou descontrole. Se o uivo for ocasional e ele parecer tranquilo, tudo certo.
Mas se ele treme, corre ou fica muito agitado, vale redirecionar a atenção com um comando simples, um brinquedo interativo ou até mesmo um reforço positivo ao ignorar o som. Número 2. Sua voz. O som mais importante da vida deles. Here, boy. Come on, boy. Come here. Here. Você pode nem perceber, mas quando fala com o seu cachorro, seja com aquele bom dia, meu amorzinho, ou um simples vem cá, o coração dele se enche de emoção. A sua voz é única para os ouvidos do seu cão. Ele reconhece o seu tom, o seu ritmo, até as suas pausas. E mais do que entender comandos, ele entende intenções. Estudos de neurociência mostram que os cães processam a voz humana em áreas do cérebro parecidas com as nossas. Ou seja, eles não só escutam, eles sentem. Quando você fala animado, eles ficam eufóricos. Quando você sussurra, eles prestam atenção. Quando você briga, eles sentem tristeza, mesmo sem entender as palavras. E sabe o que é mais incrível? Em exames com ressonância magnética, cães mostraram mais atividade cerebral ao ouvir a voz do tutor do que com qualquer outro som, incluindo latidos de outros cães. Curiosidade: um cão é capaz de reconhecer a voz do tutor entre dezenas de pessoas diferentes, mesmo que estiverem todas falando ao mesmo tempo. É como uma música favorita. Quando toca, o coração bate diferente. Dica emocional: use sua voz com consciência. Fale com seu cão todos os dias, com carinho, com calma, com atenção. Seu tom pode acalmar uma crise de ansiedade, motivar um treino difícil ou simplesmente dizer "eu te amo" sem palavras. E mesmo que ele não entenda cada frase, ele entende o mais importante, que é você e que você o ama. Número 1. Silêncio total. Quando o som que falta também incomoda. Às vezes, o ambiente está tão silencioso que chega a ser desconfortável. Pra gente, pode parecer calma, mas pro seu cão, pode ser solidão, tédio ou até ansiedade. Os cães são animais sociais e vivem em um mundo cheio de pistas auditivas, vozes humanas, passos pela casa, sons de rotina como TV, panelas, vento, folhas, carros. Quando tudo isso desaparece, o que sobra é um tipo de vazio sensorial. E isso em excesso pode afetar a saúde emocional do seu doguinho. Cães precisam de estímulos sonoros leves para manter o cérebro ativo e calmo. O silêncio absoluto, especialmente em casas onde ele passa muitas horas sozinho, pode levar a comportamentos repetitivos, latidos excessivos, destruição por ansiedade ou até depressão canina. Curiosidade: estudos mostram que sons ambientes suaves, como música clássica, ruído branco ou sons da natureza, ajudam a reduzir os batimentos cardíacos dos cães e os deixam mais relaxados quando estão sozinhos. Dica prática e emocional: se você precisa sair e deixar seu cão sozinho, deixe uma playlist calma rolando no ambiente, ofereça brinquedos que emitam sons ou que estimulem a mente. E o mais importante, quando estiver presente, preencha esse silêncio com a sua voz, sua energia e sua atenção, porque para o seu cachorro, o pior som do mundo é a ausência de você. Durante esse vídeo, a gente explorou os sons que animam, assustam, confundem, acalmam e emocionam. Mas todos eles têm algo em comum. São formas de comunicação entre o mundo e o seu cão. E quanto mais você entende o que cada som provoca nele, mais você se aproxima de verdade do coração do seu melhor amigo. Então, da próxima vez que ouvir um latido às 3 horas da manhã ou ver aquele olhar atento só por girar a chave na porta, lembre-se, o mundo sonoro do seu cão é rico, sensível e cheio de significados. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor seu doguinho, deixa um like, comenta aqui embaixo qual desses sons mais mexe com ele e compartilha com outros tutores apaixonados. Até o próximo vídeo, com mais descobertas sobre o universo canino.
E lembre-se, para ele, a sua voz é o som mais bonito do mundo.